Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus? 1 Coríntios, capítulo 10, verso 23. Pela graça de Deus, nós conseguimos nesse tempo, até agora, cobrir as duas primeiras grandes porções desse texto. A primeira vai do 1 ao 13, quando nós vimos o exemplo de Israel para nós. Depois, do 14 ao 22, a gente viu o imperativo para a gente fugir da idolatria e para a gente valorizar a comunhão santa em detrimento da comunhão pagã. E agora nós chegamos ao final deste capítulo, que não é apenas o final do capítulo, é também a final desta grande sessão que começa lá no capítulo 8, onde Paulo trata do assunto da liberdade cristã. O assunto a priori que tem diante de nós é comer carne sacrificada a ídolos. Porém, a questão espiritual que está por trás, a questão maior, mais fundamental, é a questão da liberdade cristã, como nós a usamos. Então nós vamos fazer a leitura desse encerramento, desse capítulo, começando no 23, e os irmãos vão perceber que nós vamos até o 33, que é o último versículo desse capítulo, e a gente entra um versículo no capítulo 11, porque esse versículo ele ficou mal dividido quando o pessoal fez a divisão dos capítulos. Os irmãos sabem que os capítulos eles não existiam, né? Eles foram colocados para facilitar, mas foi bem depois. Então, em alguns momentos acontece de colocar o capítulo no lugar errado. Então, o versículo 11 tinha que estar nesse capítulo aqui, por isso que nós vamos até lá também. Então, a palavra de Deus diz assim, 1 Coríntios capítulo 10, do verso 23 em diante. Diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar-lhes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer: comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um encontro que o Senhor nos permite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra escrita, porque ela veio do Teu coração direto para nós. Pedimos mais uma vez a Tua graça nessa reunião, pedimos que o Senhor nos abençoe com a unção do Teu Espírito, para que possamos compreender as verdades gloriosas que aqui estão, que nós possamos, pelo entendimento da Tua palavra, sermos transformados na renovação da nossa mente, para que a gente possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós já falamos aqui várias vezes, o cristianismo não é um conjunto de regras. O evangelho não se limita a uma lista do que pode e uma lista do que não pode. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, diz o texto. A palavra de Deus diz que se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O evangelho não é um conjunto de regras. E a nossa salvação, irmãos, não depende daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Mas ela depende daquilo que Jesus Cristo é e daquilo que Ele fez.
Essa é a grande diferença do evangelho para a religião. A religião é meritocrática. Você deve se comportar de tal maneira a fim de merecer algo. O evangelho é graça. É Deus dando tudo a quem nada merece. No evangelho, irmãos, na religião você precisa ser bom para ser salvo. No evangelho, nós somos salvos da nossa própria maldade e somos tornados aptos para a boa obra. É bem diferente de religião. Efésios 2, de 8 a 10, diz assim: porque pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. E aí vem o versículo 10, irmãos, que diz assim: pois nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Os irmãos percebem o que é o evangelho, irmãos? O que é a religião? É o homem fazendo por merecer. No evangelho é Deus nos transformando de dentro para fora, para que nós possamos andar nas boas obras, as quais Ele de antemão preparou para que nós andássemos nelas. A verdadeira liberdade consiste em ser transformado de dentro para fora. Consiste em você ter o seu coração trocado. Você receber uma nova mente, a mente de Cristo. E com essa mente você poder livremente escolher o que é bom. O pastor Glênio deu um exemplo na igreja esses dias. Ele trabalhava num hospital psiquiátrico, como ajudava lá. E aí uma das colegas de trabalho dele, como é que era a história? A enfermeira estava fumando, né? Estava fumando. E ela falou para ele assim: você não pode fumar, né? Sua religião não permite, né? Lembra essa história que ele contou domingo agora, né? A sua religião não permite fumar, né? Aí ele falou assim: dá um cigarro aí. Pegou o cigarro. Eu posso fumar, ele falou. Eu posso fumar, mas eu não quero, porque eu sou livre. Você não pode não fumar, porque você é escravo. O evangelho, irmãos, não consiste em um conjunto de regras, pode ou não pode. Hoje, no Pequenos Grupos, a gente estava conversando, um dos irmãos deu um testemunho, dizendo que ele está namorando, e ele conheceu o Senhor recentemente, há pouco tempo, mas ele quer ter um namoro íntegro, um namoro de acordo com a palavra. E irmãos, amigos ímpios de outrora dele o criticaram, ridicularizaram. Como é que você vai viver assim, cara? Tá louco? Sabe por que ele pode viver assim? Porque ele é livre. Ele é livre para governar o seu próprio corpo. Ele é livre da escravidão do pecado. Ao passo que o amigo ímpio é escravo do seu ventre. Isso é liberdade. Verdadeira liberdade. Ser livre da escravidão do pecado. Para você decidir livremente fazer o que glorifica a Deus. Isso é ser livre. O cristão não é regido por regras externas. Nós não somos gado. Nós não somos robôs. Nós somos
a nova humanidade, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O cristão é dirigido por princípios internos, não por regras externas. E nós vamos ver aqui, irmãos, que Paulo, nesse texto, ele enumera 3 princípios que regem a nossa liberdade. O primeiro deles está no verso 23. Nós vamos ver que o primeiro princípio que rege a liberdade cristã é que a liberdade cristã é responsável. Diz assim o versículo 23, vamos ler? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Irmãos, esse princípio é o seguinte: a edificação é mais importante do que a gratificação. Mais importante do que a minha satisfação é a minha edificação. Isso, sabe como que é o nome disso? Inteligência, sabedoria, liberdade. Esse princípio, irmãos, a liberdade cristã é responsável porque não só a liberdade cristã, mas qualquer liberdade, a verdadeira liberdade, ela nunca é irrestrita ou irresponsável. A verdadeira liberdade, ela sempre é acompanhada de responsabilidade. Por exemplo, liberdade civil. Eu sou livre para ir e vir, por enquanto, né? Não sabemos até quando, mas por enquanto. Eu era livre para falar tudo, agora não posso mais, né? Não, mas vamos falar o ir e vir. Nós somos livres para ir e vir, desde que nós usemos essa liberdade com responsabilidade. Se eu me comportar de maneira inadequada, eu vou preso, eu perco essa liberdade. Eu sou livre para dirigir o meu carro, mas eu não posso dirigir a 200 por hora dentro da cidade. Se eu fizer isso, eu perco essa liberdade. Entende, irmãos? A verdadeira liberdade, ela nunca é irresponsável, nunca é irrestrita. Os meus filhos, eles são moleque raiz, molecada é raiz. E eles queriam uma faca. Papai, quando você vai me dar um canivete? Eu falei, filho, faz tempo que eles pediam canivete, né? Eu falei, filho, não dava, né, canivete. Daí ele falou assim, com quantos anos você vai me dar o canivete? Filho, não é idade. É responsabilidade. Quando você demonstrar para mim que você é responsável o suficiente para ter isso, eu te dou. Os dois estão com faca lá. Nunca se cortaram. Nunca machucaram ninguém. Porque quando eles demonstraram que eram responsáveis o suficiente, nós demos. Eles têm faca e fogo. Eles pediram isqueiro também. Tacar fogo, velho. Irmãos, a responsabilidade ela nunca é irrestrita. A liberdade nunca é irrestrita. A verdadeira liberdade, ela sempre pressupõe, ela exige responsabilidade. Não é? As crianças de hoje, do mundo, o que nós vemos para as crianças? Elas têm muita liberdade com zero responsabilidade. E aí, o que nós temos, irmãos? Olhando para as crianças de hoje em dia, o caos. E os coríntios, eles eram exatamente como crianças imaturas, gozando de liberdade, desfrutando de liberdade, sem nenhum senso de responsabilidade. E aí, o que Paulo está fazendo? Ele está instruindo esses filhos dele na fé. Essa frase aqui, irmãos, todas as coisas são lícitas, não é Paulo que está dizendo isso. Até quem usa a Bíblia NAA, ela vem com um apóstrofo. Essa era uma frase que os coríntios, era um slogan que eles haviam criado. Ah, Jesus me salvou, é por causa do sacrifício dele, então todas as coisas são lícitas. Eles falavam, eles tinham esse hábito. Tudo eu posso. E Paulo está dizendo, todas as coisas são lícitas, de fato. Mas nem todas convêm. Todas
São lícitas, mas nem todas edificam. Para aquele que nasceu de novo, algumas coisas não convêm. Porque a natureza desta pessoa foi mudada. A mente dessa pessoa foi mudada. O coração foi mudado. Ela se tornou uma nova criatura, a Bíblia diz. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não é será, é. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Algumas coisas não convêm para quem é igual a Jesus. É isso que Paulo está dizendo. No mesmo capítulo, na mesma carta, em um momento Paulo fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você é dominado por algo? Porque se tem algo que me domina, irmãos, logo livre não sou. Que liberdade é essa? Que algo me domina. Então, o primeiro princípio que rege a liberdade cristã é esse que nós vimos aqui. A edificação é mais importante do que a autogratificação. A liberdade cristã nunca é irresponsável ou irrestrita, porém ela é responsável e sábia. Segundo princípio está no versículo 24. O segundo princípio que rege a nossa liberdade, meus irmãos, o bem-estar do outro está acima do meu bem-estar. Vamos ler junto, 24? Ninguém busque o seu próprio interesse e sim o de outrem. Como é a vida do ímpio? Qual é o estilo de vida do ímpio? Ele vive para si e apenas para si. O Deus dele é o ventre. Eu estou aqui, eu sou a pessoa mais importante do mundo, todo mundo tem que me servir, inclusive Deus. O Deus deles é o ventre. Por isso, irmãos, só por isso, o mundo é o que é. Porque é cada um por si. Por isso nós temos essa beleza de mundo que nós vivemos. Agora, com a nova humanidade não é assim. Aquele que foi regenerado se interessa pelo outro. O bem-estar do outro está acima do meu bem-estar. Jesus, meus irmãos, o Filho do Homem, Ele mesmo, sendo quem Ele é, não veio para ser servido, mas para servir. E um cristão nada mais é do que um pequeno Cristo. Então, o bem-estar do outro, o bem-estar do próximo é um balizador da minha liberdade. Seja o outro quem for, um irmão em Cristo Jesus ou um ímpio. Ainda que seja lícito, eu não faço tudo que me agrada. Eu abro mão da minha liberdade. Antes de conhecer o Senhor, eu tinha problema com álcool. Bastante. Eu tinha um problema sério de embriaguez, desde a minha início de adolescência. E quando o Senhor me alcançou, uma das primeiras coisas que Ele tratou na minha vida foi isso. A embriaguez. E pela graça de Deus, Ele tirou isso da minha vida, meus irmãos, graças a Deus. E eu aprendi a não ser dominado por algo, mas ter autocontrole. E no ano passado, irmãos, eu tomei uma decisão, eu já tinha muitos anos, nunca mais me embriaguei. Pela graça de Deus. Mas no ano passado eu tomei uma decisão de abrir mão 100% da bebida alcoólica. E um dos motivos é o amor pelos meus filhos. Porque ainda que o Senhor tenha me ensinado a ter o autocontrole, os meus filhos são muito pequenos e eu não sei se eles terão. E eu não quero, irmãos, que eles
passem pelas dificuldades que eu passei por causa desse negócio. E não obstante eu gostar muito de tomar uma cerveja, gosto. E não obstante eu saber ter autocontrole pela graça de Deus e não me embriagar. E não ser pecado você tomar um pouquinho sem se embriagar, não é pecado. Não obstante, por amor aos meus filhos, eu resolvi abrir mão desta liberdade. Então, irmãos, a liberdade é, de fato, uma marca distintiva do cristão. Mas tem uma marca que é maior. Jesus diz assim: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Você não vai ser conhecido como discípulo de Jesus por ser um cara livre apenas. Você será de fato, você vai revelar Jesus quando você tiver amor. E demonstrar esse amor pela graça de Deus. John Stott diz assim que a verdadeira liberdade consiste em ser livre para limitar a própria liberdade. Olha que coisa linda, irmãos. Isso é verdadeira liberdade. E aí no verso 25 diz assim, Paulo diz assim: comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Só lembrando o contexto aqui, recapitulando, na época dos coríntios, a maioria da carne, irmãos, que se vendia no mercado, ela era proveniente de templos, porque eles faziam muitos e muitos sacrifícios, não comiam a carne lá, então eles traziam a melhor carne, porque sempre o melhor animal era oferecido em sacrifício para os ídolos. Então a melhor carne chegava no mercado, a picanha Angus, com menor preço. Então no mercado, a imensa maioria da carne boa vinha de templos. E aí se você quisesse comprar uma carne de origem, você tinha que ir no mercado judeu, e era muito mais caro e a carne era ruim. Então tinha essa questão lá: posso ou não posso comprar essa carne? Posso ou não posso comer essa carne? Então Paulo está dizendo aqui: comei de tudo que se vende no mercado, pô. Come, rapaz. Sem nada perguntar por motivo de consciência. Lá naquela igreja tinha, como eu já mencionei, tinha os cristãos fortes e os cristãos fracos. Os fortes é aqueles que entendiam que carne é carne e pode comer sem problema, de boa. E os fracos não, eles eram: não dá, pelo amor de Deus. Isso aí faz sacrifício a cada ídolo, não pode comer de jeito nenhum, hipótese nenhuma. O crente forte comia livremente, o que era fraco não comia. E aí a igreja começou a ter problema. Porque um irmão que era mais fraco falava assim: pô, o cara tá comendo lá, o Samuel tá comendo a carne lá, mano. Tá comendo a carne sacrificada a ídolo, cara, tá pecando. E o irmão que comia a carne e via o outro não comendo, falava assim: você é besta, cara, você é legalista. Então tinha confusão na igreja. E Paulo está tentando resolver aqui. A pergunta que eles mandaram para Paulo é: Paulo, é lícito, eu posso comer carne sacrificada a ídolos? E aí Paulo então está dando uma resposta aqui em duas etapas. Essa primeira etapa aqui, que vai do 25 até o 27, os irmãos vão ver que ele está ensinando o crente fraco. O crente fraco, irmão, é aquele que ele tem uma tendência legalista. Ele considera pecado aquilo que não é. Então Paulo está ensinando o fraco aqui: come de tudo. Come de tudo. Você é livre, rapaz. Abandona o legalismo. E o que ele diz no verso 26? É a fundamentação bíblica dele. Ele diz assim: porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Isso aqui é o Salmo 24. Ele está citando o Salmo 24. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: não importa o que os homens fizeram com esse animal, é um boi que Deus criou para o nosso aprazimento, mata e come. Você é livre, rapaz. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável. 1 Timóteo 4,4. Vocês gostam de frango a passarinho? É bom, né? Petisquinho bom, né? Pensa assim, você está com fome e tal, e aí trouxeram um franguinho a passarinho para você está pegando ali, o cara fala assim: era uma galinha preta de macumba. Pode comer, filho. Pode comer. Sabe por quê? Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude.
Larga a mão de ser besta. É isso que ele está dizendo aqui. E aí no 27, Paulo diz assim: se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Agora aqui, não sei se os irmãos perceberam, mas já teve uma pequena mudança no cenário. Antes ele falou de comprar carne no mercado. Agora ele está falando de comer carne na casa do incrédulo. Mudou o cenário. Tinha 3 situações em que se comia carne sacrificada a ídolos. Uma delas é comprando no mercado. A outra é na casa dos incrédulos. Um cara te convida para ir jantar na casa dele. Você vai chegar na casa do cara e falar assim: ô, é galinha de macumba esse franguinho aqui? Né? E tinha uma terceira situação, que é comer no próprio templo. E era muito comum lá. Os templos eram meio que restaurante. Como tinha um monte de sacrifício, um monte de carne, tinha serviço de vender almoço lá. Isso nós vimos pela manhã, terminantemente proibido. Não faz o menor sentido você, sendo luz, ficar lá no meio daquela treva. Você está louco? Lá não. Mas a carne que vender no mercado, compra tranquilo, faz um churrascão lá, velho. Tranquilo. E se algum incrédulo te convidar e você quiser ir, vai. Ele está dizendo aqui. Vai embora. Seja feliz. Jesus, quando enviou os 70, os irmãos vão lembrar, quando ele manda os 70 pregar, ele diz assim: quando entrarem numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. O próprio Jesus fez isso. Por quê? Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então, carne é carne. Esquenta a cabeça, não. E aí, irmãos, antes de avançar para o versículo 28, eu só quero fazer uma observação para os irmãos. Está vendo escrito ali, ó? Se algum dentre os incrédulos vos convidar, e aí tem uma vírgula, está escrito, e quiserdes ir, vírgula, comer de tudo. Por que ele botou isso aí ali? Irmãos, ele não podia ter dito assim, se algum dentre os incrédulos vos convidar, comei de tudo. Ele podia falar isso. Mas ele bota essa observação. Se algum incrédulo te convidar e quiserdes ir, isso aqui, irmãos, está tacitamente subentendido que não é natural um crente ficar tendo entretenimento com o incrédulo. Não é pecado. Se quiser ir, vai. Mas convém. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Que comunhão pode haver entre luz e trevas, irmãos? Como é o teu círculo de amizade? Com quem você anda? Comunhão santa? Com quem você se assenta? O entretenimento, a tua vida de diversão, onde é e com quem? Se você estiver lutando contra um pecado, por exemplo, espero que esteja, né, irmão? Porque das duas, uma, ou você está perdido totalmente, ou você é Jesus. Né? Você está lutando contra um pecado. Como você espera vencer esse pecado convivendo com pessoas que são escravas dele? Então, fecha parênteses, tá? É só essa observação aqui. E eu, irmãos, quando eu nasci de novo, quando pela graça de Deus o Senhor nos alcançou, não por uma regra, não por obrigação, mas por um movimento natural de não haver comunhão de luz com trevas, todo o nosso círculo de amizades foi trocado. Maurício Torres, meu melhor amigo hoje. Mauricião. Começamos a andar só na igreja, irmãos. Como foi benéfico isso para nós? Quão abençoada a minha família é por causa dos irmãos que andam conosco. Que delícia. Uma bênção. Irmãos, se o incrédulo quiser convidar você para ir, se quiser ir, velho, o quê? Vai. Pode até comer o churrasco dele lá, mesmo que seja galinha de macumba. Mas convém, meu irmão.
Você acha que convém? Então, nós vimos aqui, do 25 até o 27, o foco de Paulo é o crente fraco. É aquele crente que não discerniu muito bem o evangelho, tem tendências legalistas. Ele acha pecado aquilo que não é. Ele não desfruta da liberdade dele. Então, Paulo está reafirmando nesses versículos aqui, como um pai querendo ensinar um filho, meu filho, você é livre. Não se preocupe com essas besteiras. Vai, seja feliz, desfruta a liberdade. Só que agora os irmãos vão perceber que do 28 ao 30, ele continua dando aquela resposta lá para a pergunta, pode ou não pode? Ele continua dando a resposta, só que agora o foco dele é o crente forte, o autoconfiante, o sabidão. E ele vai apresentar aqui para nós um chamado à responsabilidade, você usar a sua liberdade de forma responsável. Diz assim, o 28 e 29. Então ele tinha dito, você é livre, né? Você é livre, pode ir, vai, come de tudo que ele oferecer. Porém, está ali. Porém, se alguém vos disser isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais. Por quê? Por causa da consciência daquele que vos advertiu. E por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. A consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui? Se algum irmão mais fraco te alertou, cara, esse franguinho que você está pegando aí, que você está quase comendo, é frango de macumba, cara. Se ele te alertou, mesmo que você saiba que você é livre para comer aquilo, em consideração à consciência dele, você devolve. Para não ser pedra de tropeço na vida daquele irmão, por quem Cristo morreu. Para você não escandalizar aquele irmão. Para você não entristecê-lo. E para você não ser julgado pela consciência dele. Então, irmãos, o que ele está fazendo aqui é uma expansão daquele segundo princípio que ele tinha dado no versículo 24. Ele tinha falado assim, ninguém busque o seu próprio interesse, sim o de outrem. Aqui, então, ele está expandindo, dando um exemplo prático. Você abre mão da sua liberdade, que você sabe que tem, em benefício do irmão. Para que o irmão seja abençoado. Para que o irmão não sofra dano na consciência dele. O que estava acontecendo em Corinto, irmãos? O cristão fraco, ele, não conhecendo a sua liberdade, ele considerava pecado aquilo que não é, e ele não comia a carne que ele poderia comer. Olha que triste. E qual que é a tendência do irmão fraco? É uma tendência ao legalismo. E ele tem uma outra tendência, de julgar o outro irmão. Ah, você come aquela carne, cara, você é um libertino, hein, cara? Essa é a tendência do irmão fraco. E, irmãos, todas as comunidades cristãs do mundo têm tanto cristão fraco quanto cristão forte. Nós aqui temos fracos e fortes. E o cristão forte, lá em Corinto, conhecendo a sua liberdade, desfrutava e comia da carne, à vontade. Mas ele não levava em consideração o irmão fraco por quem Cristo morreu. Qual é a tendência do cristão forte? Tem duas tendências. Primeiro, libertinagem. Autoconfiante, não, eu sei, Jesus morreu por tudo, estou de boa. Essa é uma primeira tendência. E a segunda é desprezar o irmão fraco. E nós estamos sujeitos a isso, irmãos. Lá na nossa comunidade, há um tempo atrás, chegou uma senhora que certamente veio de um ambiente pentecostal. E ela começou, e todo domingo ela sentava perto da gente ali, e ela com aquela saia, aquela roupa típica do ambiente pentecostal, aquela saia, o cabelo lá embaixo da bunda, né? E eu olhava aquela irmã e eu a julgava. Nunca falei para ninguém, só comigo. Mas no meu coração, eu a julgava. Falei, olha que mulher atrasada.
Irmãos, isso não é amor. Nós estamos sujeitos a isso. O que Paulo está tentando fazer aqui é corrigir tanto um erro quanto o outro. Ele está tentando acabar com o legalismo e também corrigir a libertinagem e a falta de amor e o desprezo dos irmãos uns pelos outros. O julgamento dos irmãos uns contra os outros. Ele mesmo já tinha dito nessa carta que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Né? E olha então o paradoxo da maturidade cristã, irmãos. Olha que paradoxo. O crente fraco, ele acredita ser mais forte, porque ele cumpre mais regras. Então ele acredita que ele é mais forte porque ele cumpre mais regra que o outro. Quando, na verdade, o seu comportamento mostra justamente o quão débil ele é na fé. O quanto ele ainda não entendeu claramente a salvação de Cristo. Esse é o crente fraco. Agora o forte, por sua vez, ele acredita também ser mais forte. Por causa do conhecimento que ele acha que ele tem. Quando, na verdade, ao desprezar o seu irmão, ele demonstra toda a sua imaturidade. O quanto ele não entendeu do Evangelho também. O quanto ele está raso. E esses somos nós, irmãos. Você está em um ou outro caso. É difícil ter um crente maduro, hein, cara? É difícil. Qual que é o cristão verdadeiramente maduro? Tomara que tenha aqui entre nós alguns. Quem é o cristão verdadeiramente maduro? É aquele que conhece a sua liberdade, mas que acima da sua liberdade coloca o amor ao próximo. E restringe a sua liberdade baseado nesses princípios. Isso é o crente maduro. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para os outros. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. A liberdade cristã, portanto, é balizada pelo amor. O bem-estar do outro está acima do meu bem-estar. E aí, prosseguindo no segunda metade do verso 29 e o 30, ele diz assim: pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? O julgamento da consciência alheia é justamente o crente fraco, me vendo fazer aquilo, ficar ofendido. Ele, com a consciência dele, está me julgando. Então, eu sou livre para comer, mas para evitar esse julgamento, eu abro mão da minha liberdade. Isso é amor. Abrir mão da liberdade por amor ao próximo. Aí eu pergunto para você, irmão, quando foi a última vez que você abriu mão de algo que você gostava para que algum irmão fosse beneficiado? Irmãos, como nós estamos longe da vida plena em Cristo? Quando foi a última vez que você verdadeiramente precisou se sacrificar em benefício de alguém? Os irmãos percebem como a gente ainda tem um hábito de viver igual a turma do Egito? Eu primeiro. A única maneira, irmãos, de um ser humano ser feliz é ele viver da maneira que Deus o criou para viver. Para servir o outro. Para servir a Deus. Então, esse é o segundo princípio que rege a liberdade cristã, meus irmãos. O bem-estar do outro acima do meu bem-estar. E agora vem o terceiro princípio, e esta é a regra de ouro da liberdade cristã. Versículo 31. Vamos ler junto? Com vigor? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Essa é a resposta final de Paulo à pergunta dos coríntios. A pergunta dos coríntios é: Paulo, pode ou não pode comer carne? Você deixa eu comer carne? Não parece criança? Nós não parecemos criança? A resposta de Paulo é: irmãos, o Evangelho não é um conjunto de regras. Não é uma lista do que pode, uma lista do que não pode. O Evangelho, meus irmãos, é uma liberdade que vem de dentro para fora.
Vocês nasceram de novo, vocês foram regenerados, vocês receberam uma nova mente, um novo coração. Vocês se tornaram participantes, co-participantes da natureza divina. Vocês são como Cristo. Vocês não vivem por regra, vocês vivem por princípios. Em Cristo nós fomos regenerados. Então, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Se a tua atitude passar por este crivo, você está livre para fazer o que quiser. Irmãos, o breve catecismo de Westminster, a primeira pergunta é assim: qual é o fim principal do homem? Alguém sabe a resposta? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Percebe aqui, irmãos? A finalidade de Deus ter nos criado: glorificar a Ele e gozá-lo para sempre. Ter prazer nele para sempre. É para este propósito, para este fim que Deus criou Adão. Mas Adão caiu, irmãos. Adão pecou. E ele se encurvou para o seu próprio ventre. E ele não vive para a glória de Deus, ele vive para a sua própria glória. Buscando o seu próprio prazer, o seu próprio deleite. E por isso, o mundo é o mundo. Porque o homem não cumpre o papel para o qual ele foi criado por Deus, glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Mas em Cristo Jesus, o homem que se havia extraviado foi refeito, regenerado. O novo homem nasceu na cruz de Cristo. E este novo homem, com um novo coração, com nova mente, com um novo entendimento, com um novo discernimento, com uma nova natureza, este sim, de maneira livre e espontânea, vive para a glória de Deus. Isso é o Evangelho. Nada a ver com religião. Olha o que diz 2 Coríntios 5,15. Ele, Jesus, ele morreu por... Vamos ler junto, irmãos? Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Este é o propósito da cruz. Porque o propósito da criação era este: que o homem não vivesse para si, mas para a glória de Deus. Só que o homem caiu. Então Deus providencia a cruz. E na cruz, na redenção, ele restabelece o seu plano original, que o homem o glorifique para sempre e tenha prazer nele para sempre. Então, esse é o terceiro princípio pelo qual a nossa liberdade é regida. Agora, caminhando para o verso 32, Paulo continua dizendo assim: não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Novamente, o que ele está botando aqui? Está voltando naquele princípio da gente considerar o bem-estar do outro mais importante que o nosso. Ele está falando assim: Abner, não seja causa de tropeço. Nem para judeu, nem para gentil, nem para a igreja. E é legal aqui que, quando ele pega gentil, judeu e igreja, ele está pegando 100% da população do mundo. Porque toda a humanidade está dividida nesses três grupos. Ou é gentil, ou é judeu, ou é crente. O judeu é o religioso. O nosso judeu de hoje em dia é o religioso que não nasceu de novo. Décadas no ambiente de igreja e não conheceu o evangelho ainda. Os gentios são os pagãos que viviam lá em Corinto, na época lá. Está cheio hoje também. E a igreja de Deus é o povo de Deus. Então, o modo de vida do mundo é: eu não estou nem aí para os outros, eu vivo do meu jeito. O modo de vida no evangelho é: eu sim me preocupo com os outros. Seja gentil, seja judeu, seja crente. E aí, lá no caso de Corinto, como é que a liberdade podia causar tropeço para cada um desses grupos?
O judeu, pensa lá na época, o judeu não convertido, ele não se converteu ao cristianismo. Se ele visse algum cristão comendo carne sacrificada a ídolos, que era uma abominação para o judaísmo, eles iam rejeitar o cristianismo de cara. Fecha o filtro. Pô, com esse cara eu não vou nem conversar, o cara come carne sacrificada a ídolo, tô fora. Como é que ele poderia prejudicar o gentil? O gentil, ao ver um crente comendo carne sacrificada a ídolo lá no templo, o gentil ia pensar, esse cara é dos nossos. Que diferença tem na vida desse cara aí? Nenhuma. E como é que ele poderia prejudicar a igreja? A gente já falou, o irmão fraco poderia se ofender. Então, a nossa atitude, irmão, como a gente leu anteriormente, deve ser tudo para a glória de Deus. Se o que eu faço não contribui, então não convém. Aí eu pergunto, como que o teu comportamento tem afetado as pessoas? Como que o teu estilo de vida tem influenciado, por exemplo, aqueles que não conhecem o Senhor? Trouxe algum benefício para o reino de Deus o teu comportamento? E como o teu comportamento, ou o teu modo de vida, o teu modo de agir tem influenciado a vida dos irmãos? Você tem sido bênção para os irmãos ou pedra de tropeço? É coisa para a gente pensar, irmãos. E aí Paulo diz no 33, assim como também eu, em tudo, procuro ser agradável, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Irmãos, Paulo é maravilhoso porque ele não pede nada daquilo que ele mesmo já não faz. Ele era como Jesus, que fala como quem tem autoridade, não como os escribas e fariseus que mandam e não quer mover nem com o dedo. Fala com autoridade. Ele está dizendo assim, como eu também procuro em tudo ser agradável a todos. E aqui, em tudo ser agradável a todos não significa agradar os homens para que os homens gostem de mim. Não é isso. Vou agradar para a turma me valorizar. Não tem nada a ver com isso. Significa colocar o bem-estar do outro acima da minha própria gratificação. E se depois o irmão quiser ler o capítulo 9, que é o capítulo anterior a esse, lá Paulo dá claramente o exemplo do que ele fez. Eu vou resumir para os irmãos aqui. Ele plantou a igreja de Corinto. Ele ficou 18 meses lá em Corinto. Você vai ler isso em Atos 16. Ele ficou 1 ano e meio lá, irmãos, pregando a palavra, evangelizando, ensinando. E ele, sendo um pastor daquela igreja, a própria Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Ele sendo digno de receber salário. Ele sendo livre para cobrar que aquela igreja o sustentasse, porque ele estava partilhando com eles as riquezas espirituais, seria muito receber deles as riquezas terrenas. Mas não. Ele, sendo livre, ele não mencionou em nenhum momento a questão do sustento dele. O que ele fez? Ele trabalhou, irmãos, em turno dobrado, durante 1 ano e meio, fazendo tendas. Para quê? Para que ele não atrapalhasse o avanço do evangelho. Porque se ele fosse falar de dinheiro com aquela igreja que não entendia nada, a igreja já iria filtro para ele, ele iria embora. Então, pensando no bem-estar dos irmãos, ele abriu mão do seu direito de receber e foi trabalhar 2 vezes mais para que aqueles irmãos pudessem ouvir o evangelho e hoje eles estão no céu. Isso é exercer a liberdade da maneira cristã. E só vou ler um trechinho do que o próprio Paulo diz, irmãos, no capítulo 19, no capítulo anterior. Vocês mesmos depois podem ler. Ele diz assim, lembra, ele abriu mão dos seus dízimos, ficou 18 meses trabalhando jornada dupla, para não atrapalhar o avanço do evangelho, para que os irmãos pudessem ser salvos. E ele diz assim, porque eu, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o máximo possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus.
para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Oh, irmãos, eu amo Paulo. Eu tenho amor por esse irmão. Ele é um modelo para nós. Um exemplo, irmãos. Quando nós fomos assistir o filme dele, ó, Paulo, apóstolo de Cristo, quem já assistiu? Os irmãos sabem que eu percebi, eu sou um pouco emotivo, né? Do meu temperamento, né? Naquele filme eu desidratei, tanto chorar, irmãos. A ambulância teve que buscar lá, fazer soro. Porque eu amo esse irmão. Chegando lá no céu, depois que eu encontrar o Senhor, eu quero encontrar o apóstolo Paulo. Oh, Paulo. Como esse homem abriu mão de tudo que lhe agradava em função de nós. Nós estamos aqui esse acampamento inteiro estudando coisa que ele escreveu. Oh, irmãos, que homem bendito. Quando você vive para o reino e para a glória do outro, para a glória de Deus, para o benefício do outro, você está construindo algo que sempre será eterno. Quando você vive para o teu próprio benefício, você é apenas mais um, igual todos que morrem e a sua memória desaparece. John Stott diz assim que a liberdade cristã é livrar-se de si mesmo para glorificar a Deus, tornando-se semelhante a Cristo. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Essa é a obra de Cristo. E aí, o último versículo, é o capítulo 11, versículo 1, Paulo finaliza dizendo assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Cristo, irmãos, é o exemplo máximo de quem viveu para a glória de Deus e colocou o benefício do outro acima da sua própria vontade. Ele se entregou, irmão, a favor de você, para que você faça o mesmo em favor do outro. E eu finalizo com um encorajamento para a igreja, um chamado para você. A gente viu aqui que o que rege os nossos princípios, a nossa liberdade, irmãos, são princípios. E 2 princípios muito importantes são a gente fazer tudo para a glória de Deus e fazer tudo em benefício do outro. Jesus foi o exemplo máximo disso. E agora eu quero dizer, como Paulo disse para os filipenses, eu vou dizer para os irmãos, Filipenses 2, de 5 a 11. Receba essa palavra como para você, porque ela é para você e para mim. Dizendo assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, ele viveu 100% para a glória de Deus, e ele viveu para benefício do outro, e esse outro somos nós. E este homem experimentou a verdadeira alegria. Ele desfrutou da plenitude de vida, porque ele viveu cumprindo o propósito para o qual ele foi criado. E se você quer desfrutar de Canaã, você quer desfrutar de vida plena, encoraje-se com esse texto e viva como Jesus viveu. Sede imitadores meus, como eu também sou de Cristo, Paulo diz. Amém? Vamos orar, irmãos? Graças te damos, Senhor, pelo teu Filho Jesus, pela obra que ele fez.
nós estávamos em Adão, sem a menor condição, Senhor, de cumprir a tua vocação. Em Adão nós vivíamos apenas para nós mesmos, para satisfazer o ventre e as nossas vontades. Nós éramos merecedores da ira, Senhor, da tua condenação, do juízo. Mas o Senhor fez cair sobre Jesus Cristo a nossa culpa. E não apenas isso. O Senhor não apenas nos perdoou, também naquela cruz o Senhor nos regenerou. O Senhor nos fez novamente. O Senhor nos transformou em novas criaturas, para que possamos agora, Senhor, com um novo coração, com uma nova mente, viver cumprindo o propósito para o qual nós fomos criados, que é conhecer a Ti e desfrutar de Ti para sempre, Senhor. Abençoa cada um dos meus irmãos aqui. Edifica-nos, conforta-nos e santifica-nos para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.